Por gentileza, aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O Senhor ministrou uma mensagem ao meu coração esta tarde, e eu quero ser fiel àquilo que Ele me guiou. Amém? Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer por estar ministrando nesta mini vigília, nesta vigília, haja vista que eu não sou digno, não mereço, mas não só eu, assim como todos nós, somos frutos da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Meu amigo querido, muito obrigado, tá bom? Henrique, Deus te abençoe. Henrique, né? Olha, pensei que eu tinha esquecido. Deus te abençoe, viu, pastor Maurílio? Deus abençoe, amém? Hoje eu só vim abrir o caminho aqui para o pregador, só vim igual João Batista, só para abrir o caminho. Que Deus em Cristo vos abençoe, essa igreja, a minha família, que Deus em Cristo vos abençoe, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Minha princesa, te amo, viu? Deus te abençoe, amém? Quem achou o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? Diga graças a Deus. Amém. Vinícius, meu amigo, Deus te abençoe. Amém. A partir do verso de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou ler o verso de número 4 mais uma vez. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus. Eu vou ser respeitoso com o tempo ao qual me foi proposto. Por gentileza, redobre a sua atenção. Eu não sou igual o Jefferson. Eu não sou igual. Começou a marchar aqui. Eu falei, Jesus, eu não sou assim. Mas o Senhor está conosco. Amém? Atos dos Apóstolos, ou conhecido como livro de Atos do Espírito Santo, pode dar lugar, meu amigo, sem medo, ou Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos irá nos trazer a conotação de que todo livro, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 28, vai nos demonstrar os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Como assim, pregador? No capítulo de número 1, o Espírito ele é apenas a promessa. No capítulo de número 2, ele é a promessa cumprida. No capítulo de número 3, ele é aquele que enche para curar aquele coxo que estava parado na porta do templo. No capítulo de número 4, ele é aquele que cumpre tudo em todos. No capítulo de número 5, ele é aquele a qual, quando Ananias e Safira vão entregar a oferta, estão mentindo. Então ele é aquele que mata Ananias e Safira. No capítulo de número 6, ele é aquele que direciona nas escolhas dos líderes cheios do Espírito. No capítulo de número 7, a qual todos nós conhecemos, ele é aquele que sustenta até no dia de nossa morte, assim como foi com Estevão. No capítulo de número 8, ele é aquele que confirma a expansão do Evangelho. No capítulo de número 9, ele é aquele que escolhe Paulo, a qual estava perdido. No capítulo de número 10, quando encontramos, ele é aquele que confirma que a salvação é para todos. No capítulo de número 11, ele é aquele que testifica e confirma a obra que é de Deus.
No capítulo de número 12, ele nos prova que é o sustento. No capítulo de número 13, ele é aquele que direciona Paulo e Barnabé a missão para cumprir a sua palavra do Evangelho. No capítulo de número 14, ele é aquele que confirma os sinais da palavra de Deus. No capítulo de número 15, ele é aquele que guia nas decisões da igreja. A partir do capítulo de número 16, ele é aquele que impede e direciona o caminho daqueles que estavam perdidos. No capítulo de número 17, ele é aquele que atua com convicção e persuasão através das pregações dos apóstolos. No capítulo 18, ele é aquele que fortalece os seus servos. Já no capítulo de número 19, ele é aquele que demonstra todo o seu poder contra os demônios. Já no capítulo de número 20, ele constitui líderes, bispos e diáconos e pastores. No capítulo 21, ele é aquele que revela o futuro da igreja. E no 22, ele atua no testemunho da conversão de Paulo. Já no 23, meu Deus, eu já estou sentindo. No capítulo de número 23, ele é aquele que fortalece e encoraja a igreja. No 24, ele é aquele que atua em defesa do evangelho. E no 25, 26 e 27, ele continua atuando através dos apóstolos para pregar contra aqueles que perseguiam-os através do evangelho. No 27, ele é a direção em meio ao perigo dos naufrágios de Paulo. Já no capítulo 28, ele mantém a ousadia da pregação do evangelho até o fim. Só que quando lemos o livro de Atos, percebem que não encontramos a expressão amém. E por que não encontramos a expressão amém? Porque amém significa fim. Amém significa fim. Até aqui acabou. Só que por que Atos não tem a expressão amém? Porque Atos revela a obra do Espírito Santo sobre a igreja. E não tem amém por quê? Porque revela que a obra do Espírito sobre a igreja não acabou. Não é por nada, mas eu estou sentindo Deus aqui. Eu já estou com uma vontade de me soltar aqui. Então ele é aquele que, além de cumprir tudo em todos, é aquele que continua a sua obra na igreja. Só que quando lemos o livro de Atos, qual é a maior evidência que temos? O descer do Espírito Santo. A maior evidência que temos quando lemos e quando ouvimos o livro de Atos é a descida do Espírito Santo. Só que quando tratamos da descida do Espírito Santo, nós tratamos do chamado avivamento sobre a igreja. Peraí, quando nós tratamos sobre o chamado avivamento, muitas das vezes queremos tratar do avivamento sem saber o que é ou para que serve o avivamento. Muitas das vezes estamos num culto e a igreja está explodindo, todo mundo está rodando, o pregador está gritando, aí chegam e falam, é avivamento. Não é, porque avivamento vai além do que um grito. Avivamento vai além do giro. E olha que eu sou pentecostal, eu gosto de girar, eu gosto de dar cambalhota, eu sou desses. Só que isso não limita a ação do Espírito Santo. Movimento não é avivamento. Tem muita gente que chega, grita, faz aquele escândalo, vira a cambalhota e fala, é avivamento. Não é. Por quê? Porque a maior característica do avivamento não é de fora para dentro, mas é de dentro. É a palavra, não sou eu, é a palavra que está dizendo. A maior característica de um avivamento não é que começa de fora, mas é aquele que começa de dentro e vai para fora. É isso. O que é o avivamento, pregador? Avivamento é trazer vida ou reacender aquilo que estava morto ou apagado. Prova,
Claro que eu provo. Ezequiel, capítulo de número 37. Todos sabem, né? Vocês sabem. O varão coloca o profeta no meio do vale. Ele fala para o varão: por acaso esses ossos que estão sequíssimos, mortos, poderão tornar a viver? Sabe o que o profeta diz a ele? Só tu sabes. Aí ele diz: profetiza. Enquanto ele começa a profetizar, a palavra vai dizer que ouviu-se um som, ou ouviu-se um vento. Sabe o detalhe aqui? Vento no hebraico é ruach. E ruach significa sopro ou espírito. Ele está dizendo assim, que enquanto eu profetizava, o espírito entrava e fazia reviver aquilo que estava morto. Percebem? Isso é avivamento. O avivamento não começou fora do vale, começou dentro do vale. O Espírito estava fora, esperando o profeta gritar, para ele começar a operar dentro do vale. Sabe a característica de Atos 2? Assim como Ezequiel 37. Porque enquanto o Espírito estava esperando o profeta profetizar para entrar, em Atos 2, o Espírito estava esperando a igreja chamar para ele entrar. Percebe que ele não entra sem autorização? É necessário clamar e invocar. Porque muitas das vezes nós queremos que o Espírito venha e ele diz: quando vocês me chamam? Quando vocês me chamam? Quando vocês permitem eu operar? Deixa eu continuar. Só que a característica aqui do texto, e o principal detalhe do texto é: existem passos para que chegue o avivamento da igreja. Qual o primeiro passo para o avivamento da igreja? Primeiro passo: arrependimento. Primeiro passo para o avivamento, qual que é? Arrependimento. Prova, pregador. Claro que eu provo. Vocês conhecem, né? Livro de Joel, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 27, está em crise. Israel está em crise, Judá está em crise. Deus começa a falar para o profeta, exortar o povo, e o profeta está dizendo: arrependa-se, 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 arrependa-se. A pregação do profeta é: antes de eu mandar o avivamento, é necessário o povo se arrepender. Só que aí no capítulo de número 28, ele diz: e depois desses dias, depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está falando assim: depois de se arrepender, depois de se colocar em posição, depois de assumir a posição de servo, eu mesmo derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeiro passo para o avivamento: se arrepende. Segundo passo para o avivamento: se coloca na posição. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós estamos em cultos, congressos, muitas das vezes chamamos jovens, irmãs, irmãos, venham até a frente para serem batizados com o Espírito Santo. Mas sabe o problema? Muitas das vezes querem ser batizados com o Espírito Santo sem saber quem é o Espírito Santo. Muitas das vezes eu quero ser batizado. Para que você quer ser batizado? Para falar que você... pregador, eu quero falar em línguas. Para que você quer falar em línguas? Pregador, eu quero rodar. Para que você quer rodar? É porque você acha bonito? É porque você gosta? Deus está dizendo: eu sei que você quer, mas para que você quer? Porque não adianta gritar aqui: me aviva, me aviva, me aviva, sendo que fora do culto você não ora um minuto. E eu prego isso até para mim, tá bom?
Eu prego isso até para eu não quero ser soberbo, eu prego isso até para mim. Muitas das vezes estamos querendo, Deus vem, vem, vem. Ele está dizendo, eu vou, mas para que você quer que eu vá? Muitas das vezes falamos, Senhor, me enche. Ele está falando, eu encho, mas para que você quer que eu te encho? Para que você quer que eu te encho? Para falar que você é cheio? Para falar que você é bom e que é melhor? Para falar que você tem mais? Eu vou te encher para quê? Porque clama, clama, clama por azeite. Só que o problema é que quando o azeite vem, quer armazenar para si, não quer compartilhar com outros. Senhor, eu quero o azeite, derrama o azeite sobre mim. Ele está falando, até derramo. Para que você quer que eu derramo? É para você ou para compartilhar com outros? Percebem? Durante todo o Antigo Testamento, a palavra vai nos dar uma conotação ou detalhes para acender a lamparina. Qual era o detalhe para acender a lamparina? Era necessário comprar azeite para acender a lamparina. Ou seja, era primeiro necessário o azeite para acender. E através da luz da lamparina, todo o ambiente era iluminado. A lamparina não guarda o azeite para si. E não é para si, é para iluminar o ambiente. Só que para que você quer azeite? É para iluminar ou para falar que é para si? Terceira característica para o avivamento: permaneça no local da promessa. Primeira característica, qual que é, pregador? Arrependa-se. Segunda, toma posição. Terceiro, permaneça no local da promessa. Sabe por quê? Porque Atos capítulo de número 1 vai dizer as palavras de Jesus, o quê? Fica em Jerusalém. Fica. Só que ficar em Jerusalém não era uma tarefa fácil. Por que não eram? Porque os discípulos estavam em constante perseguição. Estavam perseguindo os discípulos. Tanto que João capítulo 20, verso de número 19 vai dizer que eles estavam reunidos, trancados dentro da casa, e Jesus aparece e diz, paz seja convosco. Percebe que eles estavam trancados, escondidos dentro da casa, dentro do ambiente, mas estavam em perigo. Só que percebem, mesmo em perigo, qual que é a ordem do Senhor? Permaneça. Permaneça. Mas como eu vou permanecer num lugar que eu não quero ficar? Sabe que isso me mostra? Que tem situações que a mão de Deus vai me colocar em lugares que eu não vou querer estar. Tem situações que a mão de Deus vai me guiar para lugares aonde eu não quero estar. E como me comportar nesses lugares? Deus, ele diz assim: todo lugar que eu te coloco são lugares que eu tenho planos para vocês nesse lugar. Talvez tenha lugares que Deus nos coloca que nós vamos questionar o porquê. Talvez tem portas que Deus nos abre que nós vamos questionar porquê. Talvez Deus vai nos colocar em lugares que nós vamos dizer, porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Só que Deus diz assim: todo lugar que eu te coloco é com uma missão de te usar naquele lugar. Todo lugar que eu te coloco não é em vão. Seja no trabalho, seja numa escola, na onde for, Deus diz assim: filho meu, eu não coloco em lugares em vão. E estou eu guiando no meio dessa situação. Sou eu o Deus que guio perante o ambiente. Prova, pregador, claro que eu provo. Certa vez Nabucodonosor falou: quem não se ajoelhar perante a estátua, morre. Quando estavam lá,
Os 3 jovens não se ajoelharam e foram colocados aonde? Na fornalha. Na fornalha. Agora a pergunta: eles queriam estar na fornalha? Não. Só que fornalha para quem não está em Deus é lugar de morte, mas para quem está em Deus é lugar de encontro. Fornalha para quem está em Deus é lugar de encontro. Eu vou repetir: fornalha para quem está em Deus é lugar de encontro. Lugar de encontro. Certa vez jogaram Daniel na cova, e para quem não está em Deus, cova é lugar de morte, mas para quem está em Deus, cova é lugar de livramento. Mas deixa eu terminar isso aqui. Deixa eu terminar. Primeiro passo: arrependa-se, coloca-se na posição, permaneça no lugar da promessa. Permaneça. Só que quando eles permaneceram, mesmo mediante a perseguição, eles decidiram confiar. Uns até queriam ir embora, outros queriam até parar, mas quem está em Deus escolhe ficar. Quem está em Deus escolhe ficar. Muitas das vezes o local da promessa será um local onde nós vamos desconfiar. Muitas das vezes o local da promessa será um local difícil de ficar, mas Deus diz: fica. Fica. Mas percebem, quando Ele fala para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, Ele não fala quando. Ele não fala fica 10, 15, 20, 30 dias. Ele não fala. Ele não fala, Ele não dá data, Ele não dá hora, Ele só diz fica. Só que se Ele falou fica, Ele vai cumprir. Só que mesmo sem data, mesmo sem saber quando, mesmo sem saber como, eles decidiram permanecer. Mesmo sem saber como, mesmo mediante a perseguição. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas permita-me conjecturar sem ferir o texto, que eles olharam um para o outro e diz: a gente pode morrer, a gente pode apanhar, a gente pode sofrer, eu sei, mas vamos permanecer no lugar da promessa. Eu sei que a gente pode ser preso, eu sei que a qualquer momento podem nos achar e nos apedrejar, eu sei que podem nos achar e nos jogar na cadeia, eu sei, mas vamos permanecer no lugar da promessa. Aí eles começam a orar. Primeiro dia na terra, qual é a oração? Vem Espírito. O que acontece, pregador? Nada. E a zombação do lado de fora. Segundo dia na terra, vem Espírito. O que acontece? Nada. E o que está acontecendo do lado de fora? Zombaria. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia na terra, vem Espírito. E o Espírito, nada. E lá fora, zombação. Sétimo, oitavo e nono dia, vem Espírito. E o Espírito, nada. Mas sabe qual que era a conversa de dentro? Vamos permanecer até o dia da promessa chegar. Vamos permanecer, mesmo perseguidos, vamos permanecer no local da promessa. No 10º dia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente, ai, 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 ai. É me pra na catapra na passaia.
Segura que eu vou terminar agora. Ele não marcou o dia, mas ele marcou o endereço. Eu não vou te dar o dia, mas eu vou te dar o endereço da promessa. A promessa se cumpre aqui. Permaneça no local da promessa. Permaneça no local da promessa. Deus está dizendo: permaneça no local da promessa. O segredo é permanecer. O presbítero Jefferson disse: tinha até 500, tem até uma multidão. E quem disse que ele precisa de multidão para operar? Quem falou que ele precisa de igreja cheia? Quem falou que ele precisa de pregador famoso? Quem falou que ele precisa de pregador com seguidor? Quem falou que ele precisa saber a sua conta bancária? Quem falou? Sabe o que ele precisa? Um coração disposto a permanecer. É isso. Não tem segredo. Não tem segredo. É a palavra. Pregador, é difícil. Não é. Qual que é o segredo? Primeiro, se arrepende. Sabe por que se arrepende? Eu mostro. Qual eram as pregações de João Batista? Arrependei-vos. Jesus, na sua primeira pregação, Mateus capítulo de número 4, qual que é o tema da pregação? Arrependei-vos. Durante o Antigo Testamento, qual era a mensagem dos profetas? Arrependei-vos. Deus está dizendo: é necessário primeiro, antes da chamada para o avivamento, é necessário a chamada para o arrependimento. E é o arrependimento de coração. Sabe por quê? Não adianta pular, marchar, rodar aqui, mas lá fora trai marido, trai esposa, fornica. Eu não sei se eu vou voltar, mas eu vou pregar. Não adianta. Não adianta pular, rodar, marchar, até falar em línguas, levantar a mão, cantar bem. Não adianta fazer tudo isso aqui, mas da igreja para fora ser alguém totalmente diferente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos: Deus é bom, Deus perdoa, meu pecado foi pago na cruz. E realmente foi. Realmente Ele perdoa, sim. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles que pecam e permanecem no erro não são filhos de Deus, filhos do diabo. Pecar é uma coisa, permanecer no pecado é outra. Sabe por quê? Nós sabemos que há uma luta constante contra o pecado. Sim, há uma luta constante. Só que a Bíblia nos orienta ao quê? Foge. Foge. Se ela está dizendo foge, é que Ele está vindo até nós. É que Ele está vindo, mas diz foge. Só que nós sabemos que é difícil, porque o pecado às vezes atrai. E nós não podemos falar que é mentira. O pecado às vezes atrai. Só que o que adianta? Momentos de prazer na terra e a eternidade no inferno. O que adianta fornicar na terra e passar a eternidade no inferno? Pregador é só uma cervejinha. Ah, é? Pregador é só uma fornicação. Ah, é? Pregador é só um pecado de estimação. Ah, é? Vai permanecer ou vai se arrepender? Sabe por quê? Porque pregar pregar é fácil, é. Pregador, quando eu prego, a igreja estremece. Ah, é? Que bom.
Pregador, quando eu canto a igreja estremece, eu tenho dom, que bom. Sabe por quê? Deus não tira dom de ninguém. Eu nunca vi Deus tirar dom de ninguém. Mas o que adianta pregar, marchar, rodar e até no final do culto ter almas, para naquele grande dia ele falar: eu não te conheço. Fica de pé, meu tempo já foi. Eu não sou coaching, eu sou profeta. Aqui na terra, daqui 20 anos, talvez alguns de nós não vamos estar mais aqui. Daqui 20 anos, talvez alguns de nós não vamos estar mais aqui. Daqui 50 anos, talvez boa parte de nós não estaremos aqui. Daqui a 80 anos, talvez só as criancinhas vão estar aqui. Mas é aqui na terra que você decide aonde você vai morar na eternidade. Deus está chamando para o verdadeiro arrependimento. Deus está chamando para o verdadeiro arrependimento. Está na hora de voltar para os caminhos. Está na hora de trilhar os caminhos novamente. Está na hora de largar a vida pecaminosa e voltar ao primeiro amor. Se lembre quando você levantou a mão a primeira vez e falou: Senhor, eu te aceito. Mas se lembre quando o pecado bateu e você recaiu. É duro, mas Deus está dizendo: eu ainda sou o Pai que te espero, igual foi em Lucas 15. Eu sou ainda o pastor que te encontra. Eu sou ainda aquele que te espero. E não estou te esperando para te julgar, para te condenar, mas estou te esperando para te chamar de filho novamente. Nunca se esqueça: nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue verdadeiro de Cristo. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue. Não foi ouro, não foi prata. Eu vou até amanhã. Não foi ouro, não foi prata. Não foi ouro, não foi prata. E não foi ouro, não foi prata. O que é que foi, pregador? Sangue. E o que é sangue? Sangue significa vida. Vida. Ele se entregou, está dizendo: estou te esperando para te chamar de filho novamente. Pregador, quero ser cheio, mas sou crente de banco. Ah, é? Tem praça pública para você pregar também, tá bom? Pregador, sou crente, mas sou tímido. Ah, é tímido? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Porque Ele não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia. Ousadia. Ele não te chamou para ficar sentado num banco. Ele não te chamou para ficar sentado num banco, mas Ele te chamou para o verdadeiro relacionamento. Que Deus os abençoe. Glória, glória, glória. De pé.